Olá pessoas, sou o professor Cristiano Gomes e na aula de hoje vamos conhecer e aprender a desenhar em uma malha quadriculada, tá ok? Então vamos lá? Malhas quadriculadas. As malhas quadriculadas nada mais são do que diversas variações e deformações possíveis de um papel quadriculado. E sua função é ajudar o aluno na observação das formas geométricas e nos desenhos que ele fará a partir das propriedades da figura que observou. Veja só, aqui nós temos uma malha quadriculada, tá ok? E podemos ter também uma malha pontilhada, como temos na atividade de vocês. Pega o lápis. Na sua atividade, façam linhas horizontais e linhas verticais e feche sua malha quadriculada, facilita para você. A primeira coisa que nós vamos aprender é a ampliar e reduzir figuras em malhas quadriculadas. Então aqui eu tenho uma malha quadriculada, ela está toda em branco. Então tente aproveitar o melhor espaço da sua malha, porque nós vamos fazer alguns outros desenhos. Nós vamos desenhar um quadrado com 2 unidades. Bacana, de lado e 2 unidades de comprimento. É um quadrado, os 4 lados são iguais. Então vamos desenhar 2 unidades mais 2 unidades. Olha, eu tenho um quadrado com 2 de lado e 2 de comprimento. Se tivéssemos unidades de medidas, que nós vamos aprender no futuro, cada quadradinho desse a gente poderia falar que tem 1 centímetro por quadradinho. Tá vendo aqui, ó, 1 centímetro nesse quadrado e 1 centímetro nesse. Como é quadrado, então nós temos também 1 centímetro nesse e 1 centímetro nesse. E a partir desse conhecimento nós vamos aprender a calcular a área de uma figura. Mas isso, mais na frente nós começamos a treinar. Vamos primeiro conhecer de uma malha quadriculada e aí depois nós passamos para os cálculos. Bacana? Então vamos continuar. Agora nós vamos desenhar outro quadrado com medida e lado igual ao dobro da medida do lado do quadrado anterior, que está em amarelo. Se o primeiro quadrado tem 2 quadradinhos de lado, o segundo quadrado ele tem que ser o dobro, ele tem que ter 4 quadradinhos de lado. Então eu vou contar assim, ó, 1 desse primeiro quadrado, o 2, e eu tenho que colorir mais 2. Então eu já fiz o meu quadrado, ó. Ele vai ter o dobro, esse é o segundo desenho, ele vai ter o dobro do tamanho de comprimento e também terá o dobro do tamanho de largura. Então se aqui tem 1, 2, ele tem que preencher aqui, ó, 3, 4, para ter o dobro também de largura. Então vamos lá? Vamos preenchendo os nossos quadrinhos. Fechou? Temos os 2 desenhos que o exercício pediu. A primeira figura, eu fiz um quadrado e na segunda figura eu fiz um outro quadrado de vermelho que o amarelo completa ele, tendo o dobro do tamanho. Então vamos para a próxima atividade. Agora nós vamos repetir os mesmos passos que nós fizemos no quadrado, só que agora nós vamos trabalhar com um retângulo que tem a medida de lado 1, né, por 4 de comprimento. Então quando eu falo 1 de lado, um quadradinho de lado e 4 de comprimento. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4 de comprimento. Beleza? Agora vamos para a segunda atividade. Olha, desenhe um outro retângulo dobrando a medida do anterior. Se o primeiro tem 1, o segundo tem que ter 2. Então eu vou colorir só a linha de cima, que eu tenho 2. Eu dobrei só no comprimento. E na largura, se ele tem 4, qual que é o dobro de 4? 5, 6, 7, 8. Então vamos colorir? Prontinho. Atividade pronta. Eu desenhei o primeiro retângulo com uma unidade por 4 e o segundo retângulo com o dobro da medida do primeiro. Então aqui nós aprendemos a utilizar a malha quadriculada, a ampliar uma figura. E aí eu tenho alguns exemplos de malha quadriculada que nós podemos fazer. Depois eu mando para vocês folhas quadriculadas para vocês desenharem nas próximas atividades, tá ok? Olha só, desenhos que podem ser feitos na malha quadriculada. Uma tartaruga, todas com quadrinhos, olha. Raposa, coração. Nós temos aqui barcos, ou seja, nós podemos fazer N desenhos utilizando a malha quadriculada.
Pessoas, precisou, professor Cristiano à sua disposição. Foco, força e fé sempre.